Localizada na Praça Minas Gerais, em Mariana, a tricentenária Casa de Câmara e Cadeia se destaca por sua imponente arquitetura colonial. Além disso, é o único edifício no estado que mantém o seu uso original desde a fundação. No dia 2 de agosto, após um cuidadoso processo de restauração, o prédio, construído no século XVIII, foi reaberto à comunidade marianense e aos turistas que visitam a cidade. É a primeira casa de leite de Minas Gerais, então acho que é um feito muito grande se entregar e realmente o restauro ficou muito bonito, sabe? Eu acho que vale a pena quem quiser vir conhecer, não só os marianenses, eu acho que primeiro tem que ser os marianenses, porque a casa é do povo de Mariana. E depois, eu acho que os turistas, tudo, acho que todo mundo deveria vir conhecer, porque realmente ficou muito bonito. Esse prédio, ele simboliza dois elementos. Primeiro, enquanto a sede própria da Casa de Câmara e Cadeia, que começa a ser utilizada em 1800. Mas também ele traz dos valores e das relíquias de Minas Gerais, que é a primeira Câmara Municipal, que é de 1711. Então, essa instituição, ela fica sem edificação e vem para esse edifício assim que consegue a viabilização da construção. Então, é um prédio significativo pela sua utilização, porque é um dos poucas casas de câmara e cadeia no Brasil que ainda funciona como câmara. No caso, a cadeia deixou de funcionar na década de 70, 80, então quer dizer, até muito recentemente ele foi utilizado exatamente pelo que foi projetado. Isso é uma raridade. Considerado um dos mais importantes prédios do Barroco Mineiro, a restauração do monumento, construído entre 1768 e 1798, durou mais de 2 anos e meio e incluiu a revitalização de toda a parte estrutural e dos elementos artísticos. Além disso, sob as camadas de tinta, ela revelou desenhos e escritos que ajudam a contar a história do prédio e da cidade de Mariana. A gente teve uma obra de restauro completa que inclui tanto o projeto arquitetônico quanto as obras complementares. SPCI, elétrico, hidráulico, SPDA, todos os projetos, inclusive acessibilidade, todos os projetos para que o prédio tivesse seu restauro feito, mas também estivesse adequado para o uso atual. Esse prédio, ele tem uma característica muito importante. Ele é símbolo do barroco colonial com a parte de administrativo desse período, né, da coroa portuguesa. Então, ele tem uma característica própria e, diferente de outras casas de câmara e cadeia, ele tem uma sofisticação estética muito elaborada. Então, ele foi pensado com uma preocupação não só funcional como estética. E a gente resgatou nesse momento alguns elementos que tinham se perdido, como, por exemplo, a moderatura da fachada, que no caso, o fechamento dele com a cimalha, né, e com as laterais. A gente resgatou também, recobrindo a parte de pedra que tinham sido removidas, o reboco da escadaria, criando um elemento que era descaracterizante. E aí essa preocupação é trazer exatamente essa concepção de originalidade do contexto estético e também do contexto funcional da edificação. As obras fizeram parte do PAC-CHP, que é o Programa de Aceleração do Crescimento das Cidades Históricas do Governo Federal, que tem realizado diversas intervenções na Primaz de Minas. Só na Câmara de Mariana foram investidos quase 4 milhões de reais. Foi cerca de 2 milhões do Pacto de Cidades Históricas, através do IFAM, e cerca de 2 milhões de investimento de recursos próprios da Prefeitura. Além disso, os projetos foram elaborados com recursos do Conselho Municipal de Patrimônio de Mariana. O programa é fundamental. As pessoas muitas vezes têm dificuldade de compreender como é que a gente está conseguindo realizar tantas obras em Mariana, e é por causa do Pacto de Cidades Históricas, porque ele viabilizou a elaboração de vários projetos. Em alguns desses projetos, o PAC que entrou com o recurso da elaboração. E assim, através deles, mesmo que em algum momento não tenham saído recursos para as obras propriamente, a gente conseguiu diversificar, tendo os projetos prontos, de buscar outras formas de financiamento para realizar obras. A restauração do prédio priorizou a acessibilidade para que todas as pessoas possam acessá-lo. Por isso, uma rampa e um elevador foram instalados na edificação, permitindo o acesso ao pavimento superior, onde fica o plenário da Câmara Municipal. Patrimônio é algo vivo, né? Ele tem seu valor porque as pessoas dão valor a ele.
Então, não adianta nada você ter algo que é só visto de fora, que se mantém daquela maneira. Em alguns casos, isso pode até ser útil, mas aqui no caso da Casa de Câmara, a gente tem um prédio que ele, desde a sua origem, tem o mesmo uso. Isso é muito importante. Isso também é algo a se preservar. Então, a gente tem que atualizar, porque o prédio, do jeito que ele foi feito há séculos atrás, ele não está próprio para o uso de hoje em dia. A gente precisa de acessibilidade, a gente precisa de questões hidrossanitárias, a gente precisa de luz, e a gente tem que trazer isso à tona, e toda a ideia do restauro é exatamente fazer de uma maneira que a gente consiga valorizar o prédio e manter o uso, deixando esses projetos de uma maneira discreta. Então, toda essa composição entre os projetos, ele é muito bem pensado, a gente tem toda essa compatibilização anterior à obra, para que isso seja feito de maneira harmônica, mas o prédio ele tem que ter o uso atual. Se as pessoas não continuarem utilizando, ele vira somente um monumento, né? E quem fez parte do processo de restauro teve a oportunidade de conhecer mais da história de Mariana e também da Casa de Câmara e Cadeia. Esse é o caso do pedreiro Edinho, que nunca tinha trabalhado em uma obra de restauração antes. Para mim foi uma importância muito grande porque eu não sou daqui, né? E tive a oportunidade de estar aqui hoje nessa cidade. Passei... que aqui praticamente é... Na minha cidade também tem uma câmara dessa cadeia, né? Mas nunca tive o privilégio de entrar. E eu estando aqui em uma obra dessa, eu estar trabalhando, para mim está sendo satisfatório demais. Com o fim da restauração, o prédio reabriu suas portas. O local pode ser visitado de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 6 da tarde. Aos sábados, domingos e feriados, das 8 da manhã às 6 da tarde. E fica o convite. Conhecer a Casa de Câmara e Cadeia é conhecer um pouco da memória de Mariana. E o professor Dimas, que veio de Belo Horizonte, aproveitou a oportunidade para ter uma aula de história viva. Só de estar, olha você ver, só da gente estar vendo lá de fora, a gente já está aprendendo alguma coisa, está nos dizendo algo, né? É história viva, né? A história está aí pra gente, né? Aprender com ela o tempo todo, né? E a partir do dia 7 de agosto, os serviços da Câmara voltam a funcionar na sede do Legislativo Municipal, que realizará, no plenário, a primeira reunião ordinária após as obras de restauração. Volta o prédio a funcionar como a Câmara mesmo de Mariana. Então nós teremos aqui o plenário, teremos a presidência, teremos o protocolo, o CAC, vai ser também aqui no prédio anexo, ali no armazém, onde vai funcionar a carteira de identidade nossa, por acessibilidade, para as pessoas terem como chegar até o CAC, poder fazer sua identidade. Se caso não tiver como descer do veículo, o nosso funcionário vai até o carro para colher as digitais e tudo. Então, quer dizer, nós estamos pensando no máximo conforto. E também tem um prédio anexo, um prédio que nós alugamos, perto do jardim, onde vai funcionar o administrativo da Câmara, porque o prédio que hoje não comporta todo mundo mais. Então nós temos um administrativo que vai ficar ali perto do jardim e aqui vai ficar algumas locações da Câmara.